Olá, 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 galerinha do meu coração. Espero que todos estejam bem, todos estejam numa boa aí, todos tranquilos. Vocês viram que os vídeos estão mais light agora, então tô conseguindo achar um tempo melhor. E o seguinte, meus amores, na aula passada a gente falou sobre o Grupo Cobra, um movimento importante, interessante pra gente pensar, muito expressivo, muito expressionista, e a gente fala hoje sobre um grupo também que tem muito a ver com isso, porque eles também são expressivos, também são abstratos, e também, galera, constrói uma arte muito subjetiva e muito interessante as pesquisas deles, tá? Até no campo da ciência, da matemática. Porque, galera, a gente tem que entender uma coisa, o Grupo Cobra e esses grupos de artistas, a Bauhaus, eles estão pensando agora em outros elementos da arte, galera. O campo da cor, o campo da sensação, tá? Da expressão. Então isso é muito importante a gente perceber essas diferenças. Beleza? Espero que vocês estejam preparados aí, façam as anotações numa boa, numa light, leiam normalmente o que eu recomendo de leitura para vocês, façam essa leitura, galera, ajuda muito a entender. A aula é mais uma pincelada aqui, tá? Mas a leitura ajuda muito a aprofundar o que vocês estão estudando aí e compreender melhor esse movimento. Beleza, meus corações? Espero que todos estejam preparados então e vamos lá! Bom, galerinha querida. Então é o seguinte, na aula passada a gente falou sobre o Grupo Cobra, tá? Que é um grupo expressionista, abstrato, europeu, certo? Agora a gente vai falar sobre expressionismo abstrato americano, e é diferente do Grupo Cobra. Por que é diferente do Grupo Cobra, galera? Pela origem, pelo contexto e pelos valores ali, que são, embora os trabalhos sejam muito parecidos, eles se comunicam, tá? Ainda assim são diferentes. Uma coisa que eu queria deixar claro pra vocês, galera, não sei se vocês viram na aula passada quando eu falava do Grupo Cobra, que o André, um dos artistas do Grupo Cobra, ele expôs também, o Ardeshinsky, né? Ele expôs também com o André Breton em exposições surrealistas. Ou seja, os movimentos de vanguarda que a gente tinha estudado antes, eles não deixaram de existir, tá? O que está acontecendo é que o mundo está se tornando cada vez mais um aglomerado de movimentos artísticos, porque aqueles que existiam continuam existindo. Picasso ainda pintava, galera. Essa época que a gente está vivendo agora, esses movimentos que a gente está falando agora, o Picasso ainda pinta, tá? O Dalí ainda pinta, o Miró tá pintando ainda, que são surrealistas, certo? O Duchamp tá produzindo. Na verdade, o Duchamp deve estar quebrando as obras que a gente... não sei se a gente comentou sobre isso, mas o Duchamp ele destrói todas as obras dele, depois ele compra tudo, porque era tudo objeto, né? E daí ele compra os objetos de novo e faz a primeira réplica de suas próprias obras. Bom, mas vamos lá. Seguinte, vamos focar aqui pra gente não se embaralhar demais. Eu só queria que vocês entendessem que tudo ainda estava acontecendo no mundo, nada parou, tá? O que parou foi o seguinte, a gente teve a guerra, e a guerra gerou uma volta do surrealismo ao absurdo, gerou, como a gente falou na aula passada, o Grupo Cobra, tá? Que é um grupo expressivo de uma pintura, não sei se vocês se lembram do expressionismo, que já era forte na Alemanha. O Grupo Cobra, ele tá na mesma região ali da Europa, certo? Só que é um expressionismo agora, ao contrário do que foi o expressionismo figurativo, agora é um expressionismo
sem forma, já da deformação mesmo. Ele não tinha mais a figura como elemento, certo? Não é a figura como elemento de representação ou elemento de expressão. O elemento de expressão vira cor, vira pincelada, vira esses detalhes. E galera, esses artistas que a gente vai falar agora, eles seguem o mesmo caminho de tudo isso que eu tô falando. A diferença é que eles são americanos. E isso é super importante pensar. Sabe por quê, galera? Esse é o primeiro momento. Marquem isso na vida de vocês. Esse é o primeiro momento em que os Estados Unidos vai se tornar, de certa forma, o centro de pensamento cultural, a referência no mundo em pensamento de arte e cultura. Tá? Vai ser a primeira vez. Isso a gente está falando em artes visuais, certo? A gente já tinha muitas músicas americanas já escutadas em alguns lugares do mundo, mas esse é o primeiro momento em que a arte americana vai ser realmente vista como uma arte de vanguarda. Por quê, galera? Porque antes o que existia na arte americana era um realismo americano ali, que era uma coisa que já não tinha mais nem lógica com o mundo. Na verdade, tinham até uma subjetividade, uma forma que eles viam as pessoas, né? Falar da solidão e tudo mais. Mas, galera, não tinha relação com o que vai ser agora, porque é uma resposta a isso ainda, galera, que vai ser o expressionismo abstrato, tá? E esse movimento, galera, ele é simplesmente incrível. Ele já tem como ícones artistas tipo sensacionais, influenciados por muitos já artistas, tanto americanos, mas estrangeiros que tinham ido para a América e tinham propostos artes. Do próprio Marcel Duchamp é um exemplo disso, beleza? E eles vão criar uma arte extremamente revolucionária e uma arte extremamente, galera, ligado às sensações, acima de tudo, às emoções, às experiências sensoriais, galera. E isso é sensacional. Você pensar um grupo de artistas que, desde o Cobra, tá pensando explicitamente, galera, na sua experiência sensorial quando você está diante daquela obra. Ele pensa na sensação, não só sua, porque a dele também, porque ele é expressionista. E o artista expressionista, ele expressa, tá? Ele não quer só brincar com seus olhos, ele quer expressar, deixar a alma dele explodir, voar, certo? E isso, galera, é o que a gente vai ver nessas obras, beleza? Então, pra gente pensar nesse movimento, galera, como eu falei pra vocês, ele vai surgir em Nova York, no centro ali daquele bolo, muito influenciado por uma música americana, já que era muito comum, na verdade, essa música já influenciava artistas europeus já. O próprio Matisse tinha pintado séries de quadros influenciados por ela, mas agora vai influenciar muito esses novos artistas que é a música do jazz, galera. Eles escutavam muito jazz, aqueles improvisos, aquelas bateras, aquela coisa... Galera, isso deixava eles assim, pilhados, artistas, intelectualmente, assim, a cabeça dele borbulhando, e eles criavam muito a partir dessas coisas, que o som, tá? E eles não foram os primeiros, como eu falei pra vocês, teve o Matisse, o próprio Kandinsky pintava muito. Quando ele pintava, ele acreditava que ele estava fazendo uma composição, tipo igual Beethoven. Bom, e é o seguinte, galera, pra gente entender um pouco sobre esse movimento, algumas características desse movimento, galera, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre como que aconteceu e como que isso foi explodindo, beleza? O importante é a gente perceber, galera, que alguns críticos de arte vão começar a elogiar muito os trabalhos desses artistas americanos, vão falar que eles estão sendo muito vanguardistas, indo muito pra frente, e aí eles vão começar a despertar interesse das pessoas. Bom, galera, os principais artistas que a gente pode pensar nesse movimento aí é o Gorky, tá? É o Kooning também, e o Pollock. E o Pollock vai ser talvez a principal referência, porque o Pollock, ele com o dripping dele, né, com aqueles gotejos, e o action painting dele, né, que é a pintura de ação, vai ser extremamente revolucionário. Na verdade, o Pollock merece uma aula só dele até, porque ele é uma revolução sozinho, mas os outros são muito importantes, eu não quero desmerecer o trabalho desses artistas. Bom, o Pollock, galera, na carreira dele é o seguinte, ele já tinha tido, o irmão dele também pintava, e ambos tinham tido aula com um grande artista americano, e desenvolveram um estilo de pintura muito expressivo já, só que ainda figurativo, certo? Eles eram muito expressionistas ainda, mas figurativos. E o seguinte, o Pollock, o irmão dele casa, vai seguir a vida própria, e o Pollock decide continuar estudando isso, continuar tentando seguir a carreira de pintor. E o Pollock, galera, começa a experimentar essa figuração. Ele acaba conhecendo uma outra artista, onde eles acabam se casando, e ele vai experimentando, até, galera, ele chegar ao momento em que ele, nessas experiências todas, ele começa a deixar de pintar com a tela na parede e passa a pintar com a tela no chão. E quando ele passa a pintar com a tela no chão, galera, tipo assim, a visão dele muda, a percepção dele muda, e a forma dele de criar muda. E isso é muito importante. Só esse detalhe, galera, dele tirar a tela da parede e começar a pintar no chão, já foi tipo assim, uma baita de uma transformação,
tá? Não tinha isso, não tinha isso. E aí, quando ele começa a pintar no chão, ele usa muitas linhas. Vocês vão ver que a linha, até a referência do tachismo que a gente falou do Grupo Cobra, né? Ele vai aparecer ainda aquela questão das linhas muito presentes. E só que ele cria formas também muito profundas. E o seguinte, galera, aos poucos, nessa experiência, as tintas começam a gotejar pelo ateliê dele, que é o dripping. E ele começa a pensar no seguinte, que essas gotas e esses jatos também são criativos. E o que o Paulo aqui vai fazer, galera, é simplesmente começar a jogar tinta na tela, deixar a tinta escorrer, certo? Deixar essa tinta espalhar pela tela, naquela sintonia toda, numa boa. O Paulo que tava lá felizão, escutando jazz ali, ó, todo pan ali, certo? E galera, essa arte dele, o dripping, né, vai ser uma expressão muito grande de gesto, de movimento, tá? Querendo ou não, quando ele pinta, existe uma dança de movimento dele ali que ele vai fazendo, e essa dança tá registrada nas linhas que ele cria. E galera, ele cria um emaranhado tão grande de linha que você fala assim, meu, esse cara dançou o baile dos cisnes aqui em cima. Porque foi tanto movimento que você fica impressionado. Então assim, ele vai fazendo vários círculos e tal, e ele vai espalhando. E uma vez perguntaram até para ele, falaram assim, Paulo, que você acha que a sua pintura ela surge do acaso? Porque começaram a chamar também de pintura do acaso, que ele se permitia ao que o acaso criava para ele. E ele fala assim, não, a minha pintura ela é extremamente pensada por mim. Tudo que acontece no meu quadro previamente foi pensado ou racionalizado por mim, pelo meu instinto automático ou subjetivo, mas ainda assim por mim, beleza? Então o Paulo que nos coloca, galera, essa visão sobre a arte dele. E como eu disse pra vocês, ele é um artista que ele vai começar a ser conhecido por quem, galera? Quem vai fazer ele subir na carreira? Clemente e Peggy Guggenheim. Galera, a Peggy Guggenheim, quando ela vê as pinturas do Pollock, ela já foi indicada. Na verdade, assim, a esposa do Pollock, como eu falei, era uma artista e ela vai chamar o Clemente para ver as pinturas dele. Quando o Clemente vê, fica impressionado, ele adora aquilo que ele vê. Nem gosta das pinturas dela, mas adora dele. E aí, galera, ele chama a Peggy Guggenheim para ver essas obras do Jackson Pollock. Na época, o Jackson Pollock vivia num apartamentinho em Nova York. Galera, quando ela vê, ela já encomenda de cara um painel gigante para ela ter na casa dela, e ela fala o seguinte, a partir de agora você vai produzir uma quantidade X de quadros e eu vou te pagar um valor X em dinheiro, ou seja, ele vira um funcionário da Peggy Guggenheim. Ela paga bem, ela não paga mal, mas ele vira um funcionário dela e começa a produzir, galera, pintando pra ela, começa a ter uma vida legal, vai morar numa chácara. Nessa chácara onde ele vive, galera, ele chega a andar com a roda, ele chega a andar com a bicicleta em cima de algumas telas. Ele vai fazendo essa experiência com as linhas. Na verdade, o dripping dele vai surgir quando ele já estava vivendo nesse campo e tinha um celeiro que ele usava de ateliê. Então esse dripping dele já vai surgir nesse celeiro. O Paulo que vai explodir, galera. Uma pintura muito simples, muito expressiva. E ele vai explodir no mundo da arte, vai se tornar um cara muito famoso. Na verdade, ele é o primeiro artista super famoso dos Estados Unidos, galera. Super famoso no mundo mesmo, assim. Ele virou uma celebridade. Depois não parou. Depois vocês vão ver que não parou. Mas ele foi a primeira grande celebridade de artista americano mundialmente conhecido. Bom, galera, e o seguinte... Só o Pollock que a gente tem como essa referência? Não. A gente também tem o Kooning, certo? E o Gorky, galera. Esses dois artistas vão explorar uma parte do expressionismo abstrato que não é tão ligado simplesmente ao dripping, né? Essa coisa do action painting, que era o que o Pollock produzia. Eles vão se preocupar mais, galera, com uma questão cromática, tá? Da experiência da cor e às vezes da transformação de uma cor em outra, quando ela começa a se espalhar. E quais sensações isso expressa? Quais sensações isso me traz? Galera, esse trabalho também vai criar caminhos super interessantes, porque até no Brasil a gente vai ter essas referências, tá? A gente vai ter o Ivan Serpa, que vai ser um cara que vai experimentar muito com essa arte, assim, abstrata e expressionista. A gente vai ter, por exemplo, o Manabu Mabi, galera, que vai ter até um pouco a ver com o tachismo. A própria Tomi Otaki, galera, marquem esses nomes do Brasil. Tomi Otaki e Manabu Mabi. Eles vão se experimentar outros estilos de arte também, mas eles usaram muito da experiência do expressionismo abstrato da parte do campo do cromático, tá? Da exploração cromática, não da parte do Jackson Pollock. Outros artistas depois vão ter essa mesma experiência do Pollock, tá? Mas a parte desse campo cromático que esses expressionistas abstratos também vão propor
a gente vai ver muito forte no Brasil também. Galera, é o seguinte, uma coisa importante pra gente pensar, esses artistas, eles estão buscando um fim da figuração americana, porque a arte americana, galera, naquela época é um contexto. A gente tem que sempre entender que a arte, ela nasce dentro de um contexto. Ela prevalecia, tá? E os artistas do expressionismo abstrato, eles criam uma negação da figura, tá? Uma supervalorização de expressão, de uma expressão mundial, que ela seja reconhecida e entendida em qualquer lugar do mundo, certo? Quando a gente vê algumas pinturas americanas, por exemplo, aqueles personagens, né, aquele estilo que a gente vai chamar um pouco de American Gothic, galera. E o seguinte, o gótico americano, e esse estilo, galera, ele vai ser muito realista, muito sério, tá? A gente tem o Grant Wood, galera, como uma referência dessa com aquela pintura do casal, né, de camponeses. Bom, e o expressionismo abstrato vai ser uma resposta a isso, a esse estilo de arte americana que era o que predominava. Por isso que eles vão ser tão radicais e tão subjetivos. E galera, de verdade, quando você olha uma pintura do Pollock, não importa a língua que você fale, ela comunica com você. Do Kooning é a mesma coisa, galera. O trabalho desses artistas, eles se comunicam conosco, independente da nossa percepção e da língua que a gente fala. Porque eles exploram o campo da nossa sensibilidade, acima de tudo. Quando eu vejo a Mona Lisa, galera, eu vejo uma obra parada no tempo, certo? Ela tem um tempo histórico, ela tem um estilo, ela tem características muito temporais. Eu acho que a arte abstrata, e é isso que eles tentam explorar, a arte abstrata, ela se torna uma arte mais atemporal. Por quê? Porque ela é compreendida em qualquer momento da história, certo? O que ela quis dizer é simplesmente sensível. Quando a gente vê uma arte abstrata pré-histórica, galera, e a gente ali não vê figuras, só vê formas, a nossa sensação ali é muito mais importante na nossa relação com aquela obra. Então isso é uma coisa que eles vão explorar muito. E isso vai ser muito profundo para eles, galera. Vai ser muito importante para esse grupo, tá? E como eu falei para vocês, no Brasil também. E os orientais, principalmente no Brasil, tá? Como eu falei, tanto o Manabu Mabe quanto a Tomi Otaki e muitos outros, mas vão ser grandes referências, galera, desse estilo de arte. Bom, meus amores, eu espero que que vocês tenham conseguido compreender um pouco do trabalho desses artistas. Eles são muito relevantes para a gente compreender a arte atual, tá? A ideia da expressão, para vocês terem uma ideia, a gente falou do expressionismo, galera, quando a gente falou de fauvismo lá atrás, no começo das vanguardas, e o expressionismo voltou. E se eu perguntar para vocês se o expressionismo parou de existir na arte, também não. Ele tem outras formas hoje, que a gente vai ver depois da arte contemporânea. Então, galera, a ideia de expressão do artista, ele é muito forte. E, na verdade, já existia no Barroco. O Barroco era uma arte expressiva. O maneirismo era uma arte expressiva, galera. Então, esses estilos de arte, a ideia de expressão do artista, ela é muito forte. Se muitas vezes perguntam para vocês o que é arte, muitas pessoas vão responder que arte é expressão. Não é só expressão, mas ela é muito marcada pela expressão. E esses movimentos vão ligar muito a isso. Certo, meus corações? Espero que vocês estejam tranquilos, que tenham entendido tudo, tá? Vídeo mais curtinho, vocês estão percebendo. E aí, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem contar comigo. A gente tá junto aí, tá? O objetivo é ajudar vocês mesmo, fluir tudo legal. Mas a gente tá aí, galera. A gente tá junto e estudando muito e compreendendo, certo? Compreendendo uma transformação da história da humanidade. Se vocês perceberem tudo que a gente já falou, a gente tá vendo uma transformação muito grande da história da humanidade, certo? E essas transformações que vocês muitas vezes estudam na aula de história no contexto histórico, agora ela vem no contexto cultural. E é muito interessante a gente pensar isso, na cultura, como mudou, beleza? Um beijão, tchau, tchau, galera, e até a próxima. Amo vocês!